Eu tenho certeza de que você ouviu pelo menos algumas vezes na sua vida sobre coisas que dão legalidade ao diabo. E isso é algo que eu ouvi muito na minha infância e na pré-adolescência, que foi quando meus pais frequentavam igrejas neopentecostais e pentecostais, que é onde geralmente as pessoas têm uma crença de que o diabo pode agir na sua vida através de objetos ou conteúdos, onde se acredita que existem coisas que são consagradas ao demônio. Eu lembro que meus pais permitiram que um pastor de uma dessas igrejas fosse em casa queimar meus jogos de PlayStation 1, alguns brinquedos que eu tinha que possuíam uma aparência estranha, meus VHS que eu gravava animes, queimaram também meus mangás, alguns gibis americanos também, coisas que não fazem sentido nenhum. Então agora imagina uma criança, o trauma que ela vai ter quando você obriga ela a fazer alguma coisa que ela não faz ideia do que está acontecendo. Principalmente quando o único motivo que você dá pra ela é que tudo aquilo é consagrado ao demônio. Isso não vai fazer sentido pra nenhuma criança, ela não vai entender o propósito daquilo. E eu ouvia muito também que tudo aquilo que tinha origem oriental normalmente era consagrado ao demônio. E a base pra isso era sempre a mesma coisa, era que a religião asiática é cheio de deuses, cheio de coisa que não presta e etc. Isso aconteceu na minha vida já faz mais de 10 anos e parece que de lá pra cá muitas coisas não mudaram ainda. Mas enfim, mesmo que isso sobre religião oriental e afins sejam verdade, onde a gente consegue encontrar base na Bíblia pra dizer que o diabo tem legalidade pra agir na nossa vida através de certos objetos ou conteúdos? Ou até mesmo uma base pra dizer que o uso de certas coisas e conteúdos provenientes de pessoas de outras culturas ou religiões vão trazer algum tipo de legalidade para o diabo agir em nossa vida. Bom, a gente consegue ter uma base sobre isso no livro de Jó, especificamente quando Satanás acusa Jó na presença de Deus, que é onde parece que Satanás faz um desafio ou um tipo de barganha com Deus neste momento, colocando a fé de Jó à prova. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 12. Bom, a gente consegue perceber através deste versículo, pegando ele no contexto dele, obviamente, que é apenas Deus quem permite que as coisas aconteçam na sua vida. E isso acontece simplesmente para que a vontade divina de Deus seja realizada, porque nada pode impedir que os planos de Deus sejam concretizados. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Se a gente parar para pensar e levar em consideração o caráter e o temor a Deus que Jó tinha, então a gente poderia concluir pela lógica que Jó não merecia e não deveria ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu na mão de Satanás. Ele jamais podia ter tocado na saúde, na família, nos pertences de Jó, porque ele era um servo íntegro e fiel a Deus de verdade. Mas também falando sobre o testemunho que você dá no dia a dia, que é algo também que tem ligação com isso de legalidade ao diabo agir em sua vida, nada disso nega o fato de que você deve dar o bom exemplo para aquelas pessoas que são novas na fé e novos convertidos, ou até mesmo para aquelas pessoas com as quais você congrega muito tempo e sabe que elas sofrem de uma fraqueza espiritual. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6. É a mesma coisa quando a gente fala sobre bebida. A gente sabe que não é pecado beber. Mas vamos dizer que um colega seu acabou de se converter e passa em frente a um bar e te vê bebendo com os amigos. Mas mesmo que você esteja bebendo simplesmente uma cerveja e sabe que aquilo não vai te deixar nem perto do estado de embriagado, aquela pessoa pode e vai ter razão ao pensar que você é um hipócrita. Ou então até mesmo que ela pode beber o quanto quiser e extrapolar na dose. Entretanto, não há este conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Então eu tenho certeza de que você entende quando eu digo que o diabo não tem legalidade pra nada em sua vida. Tudo que acontece pra nós e ao nosso redor acontece apenas com a permissão de Deus. Mas você também deve ter a consciência de que você precisa vigiar as suas atitudes, para que outras pessoas não venham danificar a fé delas por sua causa. Não sirva como pedra de tropeço para ninguém. Na verdade, eu acho que todo ser humano devia se responsabilizar mais pelos seus atos e pelos erros que comete, em vez de ficar falando que tudo é culpa do diabo. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você achou que ele foi edificante de alguma maneira, compartilha ele com alguém. Se inscreve no canal também para você não perder o próximo vídeo. Até mais então e fique com Deus.